Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, boa noite, boa noite. Já estamos aqui com duas queridas amigas, a Lucinha e a Luzia. Obrigada por já estarem aqui me dando aquela força. E mais um bate-papo, uma reflexão com a nossa querida Joana de Ângeles. Vamos falar de um assunto muito importante hoje. Vamos fazer uma pequena rogativa ao Senhor, agradecendo, em primeiro lugar, a oportunidade de estarmos aqui, nessa rádio querida, Web Cristo Consolador, que pedimos sempre a Jesus que abençoe cada um que faz parte dessa rádio, aos seus dirigentes, coordenadores e a cada um que tem um espaço aqui para a divulgação da nossa querida doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe através dos nossos amigos espirituais, abençoando a todos, encarnados e desencarnados, que aqui estejam. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Bom, gente, nós vamos falar. Aliás, vai ser o último capítulo desse livro, tá? Do livro Seja Feliz Hoje. Aqueles que quiserem comprar esse livro e rever as lições, será muito bom, porque lendo a gente se concentra, né? Podemos marcar aquilo que for mais importante. Hoje nós vamos falar sobre enfermidades saneadoras. Engraçado que Luzia falou comigo exatamente sobre o nosso assunto da quinta-feira à tarde, nossa casa espírita, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula, com muito amor e carinho, um beijo na nossa congregação. Então, engraçado que, lembrando do assunto, dando uma olhada, aqui, nessa lição de hoje, existem várias respostas àquela lição de Joana, porque é Joana falando a mesma coisa de outra forma, porque a Joana, essa grande professora e mestre, nos traz os temas, apesar de variados, mas sempre em conformidade com a doutrina e com Jesus. Então, é a mesma coisa que está lá na coleção psicológica. Aqui já vai nos trazer um grande esclarecimento sobre essas questões das enfermidades, das doenças, o que causa e como podemos atenuá-las e até ficarmos curados também, né? Às vezes, e a maioria das vezes, a cura
não é aqui que se dá, mas já levamos essa grande experiência e melhora no plano espiritual. Então, vamos lá. Muita reflexão, exatamente, Luzia. Bom, a Joana fala, e é uma verdade, que todas as enfermidades que afligem a todos nós, seres humanos, boa noite, Catinha, os seres humanos, elas possuem, então, as enfermidades, elas têm origem nas nascentes, não é? Do imo, do cerne do espírito, que ainda é imperfeito, necessitamos de depurarmos. Então, vamos ter que enfrentar a lapidação das nossas arestas morais perniciosas. Quando eu estava refletindo, lendo, estudando a lição, eu me lembrei, quando ela fala da depuração, enfrentando a lapidação, exatamente isso, aparando, né, as nossas arestas, eu me lembrei do diamante. O diamante, nós sabemos que é a pedra mais dura que existe. O diamante é que corta, né, a pontinha, vidros, essas coisas. Então, faz, né, todo um trabalho, mas o diamante, para ele se tornar essa pedra preciosa, valiosa, que as pessoas dizem, tudo depende da lapidação, de como foi feito. Então, estudando Joana esses anos todos, na época que ela sempre fala disso, aí, quando ela fala do magma, eu falei assim, mas o que é isso, né? O magma é uma capa dura que envolve o diamante. Então, para se lapidar esse diamante, é preciso retirar esse magma através do cinzel, né, e do martelo, porque o martelo, o cinzel é aquela ponta dura, né, pontuda, e o martelinho vai... Mas não é igual pregar um prego na parede, gente. Tum! Que aí a gente estraga o material. No caso, quando você está quebrando mármore, uma pedra, seja o que for, com um cinzel, que você queira fazer alguma coisa que forme alguma coisa, uma escultura. Boa noite, Kleber querido. Saudade, hein? Então, quando se usa o cinzel, é para ir aparando essas arestas daquilo que vamos esculpir. E com o diamante, esse magma é a mesma coisa. E depois que ele é lapidado, dependendo de como ele foi lapidado, aí isso já fica para os ouríveis, né, os entendedores, que dizem que o diamante ele é cheio de, não é, de coisas interessantes, de formas, mas a lapidação sendo perfeita, sem deixar uma mácula no diamante, ele fica mais ainda valioso, financeiramente falando. Então, isso tudo é como? Devagar. Dídima, querida, linda, que bom que você está aqui hoje. Hoje te deram folga, é? Muito bom. Então, o diamante ele vai sendo, né, lapidado. Aí se torna aquela pedra bonita. E a Joana fala em outras lições que também, como nós, em todos nós vamos imaginar que nós somos esse magma escondido dentro de nós, o anjo, que através dessa lapidação da vida faz com que esse anjo, né, ele brote, ele... Então, o que a Joana faz? Que bom, né? Pois é, ótimo, mas dói, acho que dói muito, porque, veja bem, quando ela diz que nós necessitamos da depuração para enfrentarmos essa lapidação das nossas arestas morais
Então, vai depender também, Didima, do tamanho da aresta, da dureza da aresta que nós temos, porque ela fala de arestas morais perniciosas. Então, que ela fala que é uma herança que nós trazemos do nosso passado evolutivo. Não é? Então, quando os instintos básicos dominavam todas as nossas ações lá, né? O homem primitivo, e que permanecem vigorosos, vejam bem, e geram dificuldades nos momentos de decisões que devemos ultrapassar as barreiras do senhor ego em benefício da sociedade. Então, hoje eu vejo o ego, se ele não for bem lapidado, ele será uma grande pedra de tropeço para todos nós. Então, ela diz que se não fosse a necessidade do nosso crescimento interior, a fim de que permitamos o desabrochar dos valores de enobrecimento que estão aqui, jazem em nosso íntimo, olha só, o sofrimento não existiria. Então, se a gente pensar que não fosse essa necessidade de crescermos interiormente, permitindo que desabrochemos os valores de enobrecimento que temos dentro de nós, naquela nossa sementeira de virtudes, são sementes que vão se desenvolvendo, nós não precisaríamos sofrer. Mas ela fala aqui, né? As dificuldades nos momentos de decisões que devem ultrapassar as barreiras de quem? Do senhor ego. E a finalidade precípua, mais importante, é proporcionar o respeito às soberanas leis da vida e ampliar-se a capacidade intelectual e o desenvolvimento moral. Então, se existe uma finalidade importante, essencial, que é proporcionar o respeito às soberanas leis da vida, é porque essas soberanas leis da vida vão nos ampliar, vão ampliar a nossa capacidade intelectual e o nosso desenvolvimento moral. E nós estamos enfrentando, nesse momento de transição, já vimos enfrentando com todos os ciclos do planeta, esses obstáculos, e que hoje nós vemos que foi, ainda nos tempos de mais ignorância, o desrespeito e a ignorância sobre essas soberanas leis da vida, que são as leis de Deus. Então, ela diz que é importante, né, de ter apenas um caráter, que ao invés de ter apenas um caráter punitivo, possui mais outro objetivo, dois objetivos. O objetivo terapêutico libertador dos males, que insistem em permanecer dominantes. Porque ela fala aqui que a lapidação não é para aparar as nossas arestas morais perniciosas. Por que insiste? E é pior de tudo é que permanecem dominantes. Então, o que domina em nós ainda são estas arestas morais perniciosas. Por isso é que haja cinzel, haja lapidação. Então, aí ela vai começar a falar
sobre as enfermidades. Porque toda deficiência moral, aí quando a Joana fala toda, é porque é toda, produz no nosso perispírito um sinal que o organismo vai decodificar no momento próprio para dar lugar à enfermidade. Aí eu me lembrei das nossas feridas, né? As feridas emocionais de tantas e tantas vidas, e que vão machucando, deixando os ferimentos abertos, mesmo atravessando os umbrais do tempo. Por quê? Porque como nós somos ainda teimosos, caráter permanente, dominante das nossas ignomínias, dos nossos defeitos, permanece. Então, toda deficiência moral vai produzir esses sinais. E o organismo vai decodificar. Por isso é que nós, muitas vezes, a gente ouve falar, eu já ouvi também, procede, faz sentido, que todos nós temos como é que eu poderia dizer? Temos esses núcleos que podem ou não eclodir, núcleos de doenças que estão ali, latentes, enfermidades latentes em nós. E que o nosso organismo vai decodificar tudo isso como? Por que de repente eclode um transtorno mental, um tumor, uma doença que de repente nos é acometida e a gente não sabe como é que foi isso? Como é que aconteceu? Meu Deus! Aí a gente fica, né? Os médicos fazem na anamnese. A família teve alguém diabético, teve alguém com câncer, teve alguém com tuberculose, né? Famílias que vêm com as mesmas doenças, cardíaca, depressão. Às vezes, uma pessoa quebra todo um paradigma de uma família que não tinha tal doença, ela adquire. Porque cada um de nós traz feridas, traz esses sinais e que podem, a qualquer momento da decodificação, no momento próprio, dar lugar a uma enfermidade. Então, quando ela fala nos fenômenos graves das expiações que são decorrentes dos delitos de alta significação, e vão se apresentar as manifestações genéticas na imensa gama de deformidades que constituem o recurso depurativo necessário à libertação, à conquista da harmonia. Poxa vida, mas tem que ser assim? Mas ela não disse que nós vamos deixando os sinais? Como nós não podemos fugir do cárcere imposto pela reencarnação, todos nós estamos aqui encarcerados, desde muito cedo, o espírito vai experienciar a evolução a que se negou. Olha que nada se perde, não é? Na lei de Deus. Aí a gente se compromete com severidade a uma doença, porque não precisamos ter câncer se na genética da família todo mundo tem. E na nossa genética até tem também, mas ela vai eclodir dependendo das nossas ações e dos compromissos que adquirimos através das reencarnações. Outras vezes, as dificuldades são de outro gênero, né?
Tem pessoas que vêm com karmas pesadíssimos, expiações na área moral, social, econômica, emocional e psíquica, que vão se constituir como elementos de redenção por aprimorarem os sentimentos e ensejarem a autoiluminação. Então, todos os elementos de doenças ou de dificuldades de qualquer gênero são elementos de redenção para o nosso aprimoramento, aprimorar os nossos sentimentos e ensejar a nossa autoiluminação. Então, se a gente agora pensar nesse aspecto da justiça divina, é maravilhoso saber que não devemos nem podemos sofrer em vão. Se existe uma doença e que ela é pesada, que possamos agradecer a Deus o instrumento, o cinzel que vem nos ajudar ao aperfeiçoamento moral e espiritual. Eu sei que é difícil agradecer a dor, mas se vocês prestarem atenção em frases de Dona Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, ela fala que devemos agradecer a dor, porque a dor é uma homenagem da vida. Jesus, para eu conseguir compreender isso, são 20 anos estudando Dona Joana de Ângeles e continuo não entendendo um monte de coisas que ela nos fala, que elas vão sendo digeridas, não é, devagar, tranquilamente, sem pressa, para que não nos faça mal, porque a digestão tem que ser muito bem feita, para que a gente realmente aprenda, seja um processo de aprendizagem também. Então, ela fala que há, no entanto, um recurso, o recurso do bem-fazer. O que é bem-fazer? É o hábito ou virtude de fazer o bem, a caridade. Então, ela diz que esse alcance, esse recurso do bem-fazer está ao alcance de todos nós. Isso é de um conforto maravilhoso de sabermos que nós temos esse recurso interno e que vai nos propiciar nossa reabilitação com perspectivas de crescimento espiritual. Então, não estamos perdidos diante de qualquer enfermidade, seja ela a mais dolorosa. Aí a gente fica pensando, puxa, né? Então a gente sofre até pouco. Bezerra foi acometido, né, de uma doença também, que ficou paralisado. Eu li que ele só mexia os olhinhos e assim mesmo fazia o bem. Chico Xavier, a vida inteira sofreu de enfermidades. Dona Ivone Pereira, também. Nossa, e outros espíritos mais, que não me ocorre agora, mas grandes espíritos aí, benfazejos, sofreram muito de doenças, de enfermidades muito sérias. Se eles sofreram essas enfermidades, benditas são as nossas. Que bom, sabe por quê? Porque se eles ainda precisaram, para alçar voos mais altos de enfermidades, do que nós vamos precisar, então, para também alcançar, não é, esse salto evolutivo? Como nós trazemos ainda, são teimosos e permanecem em nós, não é? Os desvios, os vícios morais, como Dona Joana fala, então,
se a gente usar esse recurso interno do bem-fazer, que está ao alcance de todos, isso é muito bom, porque a gente não vai dizer assim, mas só o Chico, mas só o outro espírito tal, o fulano de tal é que tem. Não. Eles souberam usar o recurso. Então, nós precisamos seguir o exemplo dessa turma boa que já foi na nossa frente e estão em situação maravilhosa porque usaram dos seus recursos, usaram o recurso do bem-fazer, que ela está dizendo aqui, que está ao alcance de todos. Quando a Joana fala todos, tudo, é porque é todos, é tudo. Então, quando ela diz isso, me traz um grande conforto, porque se eu não consigo usar esse recurso, é porque é a minha teimosia, é ainda a minha ignorância, porque se está ao meu alcance, é porque sou teimosa ainda. Então, para que a gente se reabilite, para os grandes acidentes, qual é a reabilitação? Não é a fisioterapia em que a gente tem que trabalhar para voltar a andar, ou a falar, ou a se mover? A mesma coisa no plano dessa fase espiritual, nesses desafios. Também precisamos de nos reabilitar através do quê? Dos recursos do bem-fazer, que é muito mais, eu acho, pelo menos hoje, mais fácil a gente realmente ser mais caridoso, ser empático, como é que eu posso dizer? Participar, né? Do bem, das comunidades carentes. Nossa, é muito melhor do que ficar ali sofrendo toda a vida sem nenhum recurso que possa aliviar a nossa reabilitação. Então, ela fala duas coisas muito importantes, que é, graças à lei de evolução e à ciência médica, que alcançaram na atualidade elevado patamar, e é uma grande verdade isso, que nos proporciona, com a sua tecnologia, as alterações profundas para melhorar a nossa qualidade de vida, dos pacientes, dos que sofrem dessas dores. Hoje, a ciência hoje já não se morre tão facilmente, né, de doenças aí que no passado bastava um espirro, a pessoa morria. Hoje, apesar de parece assim que cada vez mais novas doenças aparecem, e eu chamo essas novas doenças dos desafios, porque essa tecnologia que vem, que nos ajuda, e a gente não aprende, já ficamos bom da tuberculose, já tivemos remissão do câncer, né, de um tumor. Pô, mas a pessoa não aprendeu a si mesmo, continua, então vem uma nova doença, vem uma recidiva mais dolorosa, aí vem um mosquito, né, que dá uma picada e tu fica de cama, e muitas vezes com sequelas, assim como foi o Covid. Eu ontem, conversando com uma pessoa que é médico, todo cheio de problemas, hoje usando bengala, uma pessoa ainda nova, 65, por causa das sequelas da Covid, de 2 meses entubado entre a vida e a morte. Se salvou, hoje voltou ao seu posto, né, como médico no serviço público, excelente, mas todo sequelado. E ele disse, Covid. Então, será que nós precisamos continuar tendo sequelas de doenças que podem ser de melhor, podemos enfrentar com melhor, né, qualidade, se nós nos propusermos a bem fazer? Eu tive uma Covid que eu posso dizer que foi muito leve. Eu tive que fazer todo um tratamento, o sangue começou a realmente a engrossar rapidamente, tive que tomar 18 daquelas injeções para afinar o sangue na barriga, que a gente mesmo se aplica, e monitorando o dedímero. A si mesmo,
25% do pulmão comprometido, mas não precisei fazer a fisioterapia pulmonar, porque a médica disse que era muito pouco. Não, eu não precisaria me expor, porque ainda estávamos na Covid, e se eu fosse me expor numa fisioterapia, eu poderia pegá-la de novo. Então, o repouso, ficar em casa foi o melhor. Então, eu agradeço a Deus, mas mesmo com uma Covid um pouco mais leve, eu sinto que ficou sequelas. A memória quase foi para o espaço. Existem algumas coisas que a gente percebe muito de leve que tem algumas consequências, sim. Então, imagina de uma pessoa que ficou gravemente doente e que ficou com sequelas imensas. Então, cada um vai tendo, né? Eu penso, eu fico assim, né? Igual um laboratório, vamos dar esse tanto para ver se melhora. Então, para esse tem que ser mais, porque precisa, não sei, me parece uma coisa assim, não é? De ensaio e erro, a gente vai, cada um vai tomando a dosagem que lhe é necessária, como um saculejo para, olha, vamos melhorar, vamos aí andar, hein? Porque senão não vai dar, não. Se tiver um chikungunya, vai se ferrar muito, porque vai adoecer, porque eu estava lendo exatamente hoje que a chikungunya está deixando sequelas terríveis, mais do que a dengue. Ai, como é que eu me protejo contra a dengue? Como é que eu faço? Como eu vou evitar o mosquito? Porque o mosquito da água parada do vizinho vai atacar todo mundo. Ele não tem endereço. Ah, só vou atacar aqui porque é ele que está deixando a aguinha para mim parado. Não. Então, além do nosso comportamento, assim, dentro de uma sintonia, é preciso nossas necessidades, isso. Então, se nós mantivermos uma sintonia acima da sintonia de um vírus, de um mosquito, seja lá do que for, e orar, vigiar e fazer esse bem fazer, é claro que, se não houver tantos mais desafios, pode ser que a necessidade. Tem as moratórias também, minha querida, que quando eu quebrei o meu dedinho num tombo inexplicável, o médico disse que não sabe como não esfacelou e poderia ter sido a mão toda. Então, a necessidade de me chamar a atenção foi apenas um dedo que eu tive que operar, ele ficou tortinho até hoje, porque tem uma placa, 13 pontos, mas não foi a mão, e foi na esquerda. Podia ter sido na direita. Então, dependendo da necessidade. Então, talvez, quem saiba, tenha tido uma moratória. Né? Não, ela precisa da mão, porque ela tem que, né? Sei lá do que eles já mediram lá a moratória, se é que foi isso, mas pelo menos eu dou graças a Deus que foi só um dedo, que dói às vezes. Então a gente tem que dar graças a Deus com tudo que nos acontece. Como a Joana disse, se a dor é uma homenagem da vida, quebrar o dedo, eu estou sendo aplaudida, reverenciada, porque doeu pra caramba. Nossa, doeu muito. Imagina, só um dedo. Imagina se fosse a mão, podia ter sido a cabeça. Então, a gente tem que dizer, meu Deus, como tu és bom, tu és o Deus, sabe, da nossa vida, és o Pai maravilhoso, porque foi só um pedacinho, foi só isso. Obrigada, Senhor. Temos que louvar a Deus, agradecendo todos os dias cada dor, cada picada do cinzel, cada batida. Né? A gente tem que agradecer a Deus a oportunidade de conseguirmos os recursos para nos recuperar e trabalhar no bem fazer, como a Joana fala. Agora, uma coisa interessante que a Joana fala, que esses recursos, vejam bem,
estão distantes, agora ela está dizendo uma coisa séria, da grande maioria dos comprometidos espirituais. Então, não é para todo mundo. Mas ela diz que também não está dizendo que é para todo mundo. Olha outra coisa aí que chama atenção. Quase todos desfrutam dos benefícios da asepsia, quer dizer, de nos prevenirmos contra infecções, da anestesia, de cirurgias extraordinárias que nos auxiliam na nossa recuperação ou na atenuação das doenças. Tem pessoas que dizem assim, eu me operei com médico tal, mas eu ainda não fiquei boa. Ficou com certeza melhor do que estava. Então, não é para todo mundo. Ela está dizendo aqui. A maioria, não é, está distante desses recursos porque são os comprometidos espirituais. Então, se nós passamos por dores, se nós sofremos, é porque todos nós somos comprometidos espiritualmente. Todo mundo aqui está devendo. Cada um, conforme nossa dízima, né, vai passar por aquilo que vai ser conforme a nossa necessidade. E bom que nós temos esse caminho também, dentro dessas necessidades, as dores, os dissabores. Agora, é indispensável, ela diz, que se operem também a transformação interna. Olha aí. Para que ocorra o resgate do erro. Porque se a gente não melhorar espiritualmente, não adianta eu fazer uma cirurgia no melhor médico, no melhor hospital. Mas se eu não melhoro internamente, como é que eu faço? Então, o conhecimento da verdade, a consideração pela existência, a jornada se torna menos áspera. Oi, Ângela querida. Prazer, meu amor, de você estar aqui. Então, é preciso que a gente entenda que a cura vem de dentro de nós, da nossa reforma íntima. E o mais interessante, que isso é tão verdade, que independe de religião, que tem um médico nos Estados Unidos que faz experiências há muitos anos com as imagens, ele é um radiologista e trabalha com câncer, né? Com essas doenças assim. Ele via através das radiografias o tamanho, né, dos tumores, porque tem que ter um tamanho certo para ser operado. Se tiver um tamanho maior, precisa-se muitas vezes da químio, ou daquele outro que queima, da radioterapia, esqueci agora o nome. Ai, que bom, Angelinha. Eu também adoro que você esteja aqui, morro de saudade. Então, existem alguns recursos para que o tumor tenha um tamanho operável. E aí ele fez uma experiência com as visualizações. Tem nada a ver com religião, nem se toca nisso. Mas aí ele foi trabalhar essas visualizações com os tumores das pessoas, pedindo nessas visualizações todos os dias, ele tem uma técnica que faz com que se reduza o tumor e muitos acontecimentos até que são redimidos. E através das provas das radiografias, das tomografias, que ele vai vendo a diminuição dos tumores. E eu nunca vou esquecer de uma brincadeira que ele fez com uma criança que estava com um tumor no cérebro muito grande para ser operado, porque eu, como fiz estágio no Hospital do Câncer,
no Mary Cruff, que era antigo hospital só de câncer, o médico dizia, porque quando você vai operar uma área muito grande, você pode danificar, ainda mais no cérebro, então se diminui, assim, a chance de um sucesso é maior. Aí ele pediu para o menino imaginar todos os dias uma brincadeira, uma visualização lúdica, que era para ele imaginar todos os dias. Olha que legal, que ele estava dentro de uma nave, né? A criança adora, tipo Jornada das Estrelas. Ele está lá combatendo os inimigos e que ele imaginasse que ele visualizasse dentro do cérebro dele, cabeça, que ele iria eliminando todos aquele mal, aquelas células que não eram boas. Porque a técnica não é nunca, jamais dizer que mate as células, que se matem as células da doença. Não, que se eliminem as células doentes e que permaneçam as células boas e saudáveis, senão mata tudo. Então, ele ficou fazendo isso alguns dias e o tumor começou a diminuir. Só que o mais interessante foi que diminuiu tudo. Ele teve uma remissão do tumor. Então, vocês vejam que é uma questão realmente. Era uma criança e teve ali, talvez, acredito, uma grande moratória, não é? E até isso vem ao encontro da experiência do médico para que ele continuasse fazendo esse trabalho com as pessoas para dar uma esperança. Então, a ausência, quando a Joana fala do conhecimento espiritual, ela vai responder pelo prolongamento dos nossos processos degenerativos, degradantes da matéria, e principalmente aqueles que dizem respeito à emoção. Então, nós temos que ter muito cuidado com que tipo de emoção a gente se deixa contaminar, se deixa dominar. Porque a preservação do nosso equilíbrio mental, em qualquer situação, ela vai ser responsável pela atividade reparadora, especialmente quando ela vai impulsionar o paciente para a introspecção, quer dizer, para o olhar para dentro de si, para a autodescoberta, para a identificação da imortalidade de que se constitui. Então, é um grande trabalho de autoconhecimento. Agora, não ocorrendo essa experiência valiosa, transferimos de uma para outra a problemática e vão nos manter o quadro enfermiço que vai e volta, aparece e retorna com frequência. A pessoa tem uma remissão do tumor, daqui a pouco uma recidiva em outro lugar, sem ser metástase, tá? Porque quando é metástase não é recidiva, já não, infelizmente não tem mais jeito, se contaminou todo o organismo. Mas as doenças autoimunes, né, que vão e voltam, as crises, as grandes alergias, que trazem muito prejuízo. Então, vejam que, à medida que essas experiências a gente não valorize, elas vão ficar se transferindo. Então, seja qual for a problemática, a Joana nos fala, que nos aflija ou nos desconcerte na área da saúde, ou de tudo que possa se constituir infortúnio, ao invés de nos entregarmos à ansiedade, ao desespero, que a gente se renda à tranquilidade,
que irá nos favorecer o nosso restabelecimento. Então, uma das chaves exatamente é essa, a nossa transformação, que é o autoconhecimento, essa introspecção que ela fala. Outra coisa muito interessante são as ondas mentais de aceitação e o contínuo direcionamento para o bem. Vão auxiliar com vigor o processo de restauração da saúde e da manutenção da paz. Então, cuidado com as nossas ondas mentais. Elas devem ser de aceitação, não de queixume, de reclamação, de xingamento, sabe, daquela rebeldia. As ondas mentais de aceitação. E esse direcionamento contínuo para o bem. Olha lá o que ela diz do bem fazer. Então, é um fenômeno muito natural, o nosso desgaste orgânico. É como um instrumento, uma máquina que vai se desgastando, principalmente se a gente não cuidar muito da máquina, não colocar o óleo, apertar lá os parafusos, a gente vai se desconcertando. Assim também como as complexidades emocionais e psíquicas, que pertencem ao mesmo esquema de harmonia ou desajuste. Não adianta cuidar só do corpo e a cabecinha fica lá. Não diz que mente sã em corpo são? Mente sana em corpo sano, não é? Até em latim, mais ou menos. Então, vamos nos desajustar. E a inevitabilidade da morte, isso aí é certo. Ela ronda a nossa existência e sempre aguarda que sejam propiciados os fatores de instalação das doenças. Justamente vive nos rondando, né? Porque está aguardando, né? Que fatores nós somos os responsáveis pela instalação das doenças que nos... Né? Então, que ninguém que atravesse a existência terrena em barcas de exceção. Cada um tem a sua barquinha. Então, ninguém vai atravessar a existência terrena em nenhuma barquinha de exceção. Um vai na lancha, outro do transatlântico. Não é bem assim. Todos nós, pode até ser do transatlântico, mas com certeza com a sua cruz, com as suas dores, não importa que tipo, mas todos nós, ninguém vai atravessar essa existência em barcas de exceção. Aquela lá pode atravessar o continente, o mar mais revolto, que com ela não vai acontecer nada. Não existe exceção. Aí ela dá um exemplo muito interessante dos atletas. E o comportamento ético também é decisivo. Sim, eu penso, Luzia, eu acho que tudo faz sentido para vocês, eu penso que tudo é um contínuo, tudo está agregado, não é? Não está, eu sou só ética, eu sou só isso, não. Tem todo aí um arcabouço, né, de várias coisas, né, que precisam ter saúde. A saúde mental, ela depende de tudo, do nosso comportamento ético. Olha, só de ela falar o bem fazer, quem bem faz já tem esse comportamento ético, já tem toda uma maturidade psicológica, espiritual, para se desenvolver melhor. Acredito que seja assim apenas pelo bom senso, né? A gente também tem que raciocinar, como Kardec diz, não é só concordar, tem que fazer sentido para a gente, não é? Então, esse desgaste orgânico é um fenômeno natural, assim como essas complexidades emocionais e psíquicas também
podem fazer o esquema de harmonia ou desajuste. Vai depender lá, olha o nosso pensamento. Ela não fala disso? Então, aí, para que a gente, aí desses atletas, né? Porque aí eu voltei lá. Ela diz que existem antigos atletas que apenas cuidavam do corpo. Cuidaram do corpo, ora consumidos pelos excessos que os induziram a manter aquele clímax ilusório do altar da vaidade. E é o todo, corpo e mente, além das relações. Sim, de tudo, né, Ângela? De tudo, de tudo. Nós pertencemos a tudo. Nós somos o universo. Então, ela diz que alguns desses atletas, vejam bem, foram vitimados por tormentos emocionais que não souberam controlar. Enquanto expressivo número de triunfadores também de um dia recorreram às drogas perversas que os ludibriaram e agora se encontraram inutilizados. Ela não está dizendo aqui que cuidar do corpo, fazer os seus exercícios seja maléfico. Mas ela está dizendo aqui dos que foram vitimados pelos tormentos emocionais da vaidade. Não souberam controlar. Então, ela fala que cada fase da nossa existência possui sinais de beleza, de resistência e de valores inapreciáveis que permitem um canto de gratidão a Deus. O envelhecer, às vezes a gente brinca, melhor idade. Aí a gente, quando está com dor, eu às vezes canso de falar melhor idade. Quem inventou que a velhice é a melhor idade? Eu estou aqui cheia de dor. Mas por que eu cheguei mais numa idade mais à frente com dor? Cuidei do corpo físico, mantive, né, o meu pilates ou os meus exercícios? Não. Eu morro de preguiça de me exercitar. Gente, eu preciso dessa disciplina, eu fico sempre me sentindo muito culpada. Outro dia vi a Ângela falando que estava indo para o Pilates, eu fiquei com inveja. Falei, meu Deus do céu, por que eu também não vou o Pilates? Por que eu também não vou me esticar? Por que eu não vou também me exercitar? Porque eu tenho preguiça. Olha aí um defeito moral que eu preciso lapidar. E quem que vai lapidar? A dor. Quando eu estou enferrujada, quando dói o joelho, dói não sei o quê, porque eu ainda sou fibromialgia. Tenho dor crônica, era preciso que eu me exercitasse. Isso foi uma das primeiras coisas que o médico me disse. O exercício faz bem para melhorar as dores. E a velhice está chegando, né? Porque são 70 anos, sem vergonha na cara, porque eu preciso me esticar. Às vezes eu tenho tanta vontade de me esticar, se eu pudesse, alguém me puxava. Então, mas tem a sua beleza, a velhice, mas postergada, ela é inevitável. Não adianta fazer plástica, faz isso, harmonização, é ótimo. A Joana também não está dizendo isso. Mas as características que assinalam a idade são irremovíveis. A gente não vai poder ficar escondendo que está envelhecendo, que envelheceu. Então, ela diz que, desse modo, acende a luz do amor, ela está dizendo para que nós acendamos a luz do amor lá no nosso íntimo e deixemos-nos incendiar pela alegria de viver. Exatamente isso, meu querido Kleber. Pilates é chato pra caramba, mas é bom e você faz. Outro que eu vou ficar com inveja. Não vou só ter inveja da Ângela, agora eu vou ter inveja do Kleber também. Preciso. Eu fiz Pilates uma vez. Ai, eu achei aquilo tão chato, tão chato. Eu já não gosto de me exercitar. Se troço for chato, aí é que eu me desanimo. E eu tinha vontade, né?
de fazer esses novos exercícios, Kleber e Ângela. Aqueles de dança, né? Todo mundo vai. Só de eu fazer assim já dói o ombro, porque eu levei um tombo, viu? Então, eu fico vendo senhoras até fazendo também, tudo lá. A Luzia faz tai chi. Ah, Luzia, eu também experimentei uma vez, achei chato pra caramba. Sou muito agitada para ficar. Aí depois vai de novo. Ah, não consigo. Eu preciso de algo que me sacuda um pouco, mas não pode sacudir muito, que tudo dói. Eu não sei qual exercício. Eu preciso de fisioterapia. Ai, que bom, fisioterapeuta, ficar me puxando para lá e para cá, me esticando. Seria ótimo. Agora, você, Luzia, tu tem cara mesmo de tai chi chueira, porque eu fico imaginando você lá, fazendo aquelas posições que eu acho lindas, mas eu acho chato também. Então, ela diz uma coisa muito legal para a gente estabelecer um programa de educação íntima. O que ele falou? Joseph. O que é Joseph Kleber? Não entendi. Escreve aí. Então, ela fala para que a gente estabeleça um programa, desde 2015, né? Deve estar toda flexível. Não precisa humilhar, tá, Ângela? Então, 2015, quando me aposentei lá do Lar Fabiano, você também se aposentou nessa época, eu deveria ter começado, pelo menos, aí a me exercitar. Mas olha o que ela pede para nós. Joseph Pilates. Ela pede para que a gente faça um programa de educação íntima. Tem programa para isso. Também tenho dificuldade em fazer essas alternativas. Que bom, estou eu e Dídima aqui. Ela diz que fazendo esse programa, estabelecendo, vamos preservar o estado saudável. É o criador do método, nem sabia. Nós vamos manter o nosso estado saudável em todos os períodos existenciais. Então, fazer exercício também faz parte de um programa, porque os exercícios são disciplinados, não é? A gente acaba criando a disciplina do exercício, então você acaba também educando muitas coisas dentro de você. Que ela diz que esses períodos existenciais, mesmo naqueles em que sejamos visitados por alguma ocorrência doentia. Claro que não quer dizer, porque um faz pilates desde lá do ano 1000, não vai ficar doente, mas como será essa doença? Talvez muito mais leve, muito mais, né? O organismo está mais forte. Eu adoro, não vivo sem. E a outra, não adianta me botar inveja, não, Catinha. Sai para lá. Que bom que você gosta, tem alguma. Olha, eu não confio em pessoas que adoram e vivem sem. Não conseguem viver sem fazer ginástica, hein? Cuidado com essas pessoas, Deus me livre. E a gente tem que buscar no nosso trabalho de auxílio fraternal a sustentação da nossa utilidade de viver e fazer da nossa existência valiosa para todos aqueles que se acerquem de nós com necessidades. Aderi a algumas práticas, certo? Já. Então, veja que beleza nós nos sentirmos úteis para aqueles que nos cercam e que têm alguma necessidade. Não te atormente com as doenças nem com os desafios existenciais, diz a Joana numa frase. Porque esses constituem recursos de bênçãos de Deus que oferecem a todos aqueles que o buscam e que necessitam de alcançar a plenitude. Quando, porém, as dificuldades se fizerem em nós mais severas, recorramos à oração, que nos vinculará aos dínamos superiores da vida, dos quais vamos aurir forças e resistência para superarmos a fase angustiante. Quem ora,
se fortalece na captação das vibrações harmoniosas espalhadas pelo universo. Doença é sinal de imperfeição, em processo de aprimoramento. Então, todos nós que passamos por alguma doença, pensemos que nós estamos nos aprimorando, que não recalcitremos contra a dor, nem ao fenômeno natural do desgaste orgânico. E para encerrar, Joana diz, nos lembra Jesus que é perfeito, jamais se apresentou durante toda a sua existência, ele não teve qualquer distúrbio, não foi acometido de nenhuma doença. Saudável e jovial. Apresentou o reino de ventura no momento de aridez dos sentimentos e de desesperos morais. Lembrem-se da época que Jesus veio e se tornou modelo de coragem ante a dor e a incompreensão de seus contemporâneos, a fim de que, por nossa vez, transformemos qualquer doença em bênção reparadora. Isso, faz muito bem. Isso mesmo. É verdade. Cada um vai se encontrando naquilo que dá prazer, naquilo que faz bem, sem buscar a perfeição. Verdade, isso é muito saudável. Só saudável é quando se busca tudo isso sem neurose, sem a perfeição, mas a perfeição íntima, né? Que é a cura das nossas doenças. Vamos nos lembrar de Jesus e vamos agradecer a Deus nesse momento a grande oportunidade da bênção reparadora das nossas doenças físicas, mentais e espirituais. Pedindo a Deus nesse momento que envolva todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, pedindo a sua misericórdia, que envolva todos os países que vivem tragédias grandiosas, resgates coletivos dolorosos, Senhor. Que todas essas dores, como aprendemos hoje com Joana, sejam bênçãos de purificação e de plenitude futura. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada pela paciência e pelas contribuições da noite de hoje. Fiquem com Deus, um grande final de semana, de saúde, de paz, de harmonia, e enfrentemos os desafios com força e coragem. Um beijo em todos os corações queridos, que Deus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.